Então, as perguntas são: quantos instrumentos tem aí? E processamento eletrônico aí contando como um instrumento? E quais são? Dois violões, processamento eletrônico. Quem dá mais aí? Pô, galera, tá valendo um bombom aí, ó. Eu arriscava, hein? 3 um violão. E o processamento... Não, daí tem que escolher um. Arriscou pesado, hein? O pessoal tá ousado aqui. Então tá, a gente vai ver daqui a pouco. Calma, tá nervosa. Vamos ver agora guarda isso aí na cabeça. Vamos ver agora uma outra situação. Pode apagar a luz, por favor, gente? Beyond my side, I'll be on your. Legal, né? Aí vocês vão perguntar: pô, mas por que esse cara está fazendo isso? Por que ele não toca a guitarra direito? Vamos pensar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Alguém vai dizer: ah, mas era só barulho, né? Aí depois do barulho, supostamente, a música é isso aí, né? Qual que é o barulho e qual que é a música? Vamos pensar um pouquinho então sobre, continuando, né, sobre a técnica estendida. Vou apresentar para vocês então o que é, afinal, essa técnica estendida que a gente tanto fala. Na verdade é uma coisa muito simples. Técnica estendida, referindo-se à maneira de tocar um instrumento musical, é tocar um instrumento de um jeito que não é o jeito usual. Claro que quando a gente fala que uma coisa é usual, a gente fatalmente está se remetendo a um contexto, a uma época, a um lugar, a uma determinada tradição, né? O que é técnica estendida, por exemplo, na música clássica, pode não ser uma técnica estendida na música popular, por exemplo. Vou dar um exemplo disso para vocês mais à frente. Então, na realidade, é uma definição negativa, no sentido de que é uma definição que diz o que a técnica estendida não é. A técnica estendida não é a técnica usual do instrumento. Mas ela diz muito pouco sobre o que é efetivamente a técnica estendida, porque isso aí pode ser basicamente qualquer coisa. Vamos aprofundar um pouco isso então. A primeira coisa que a técnica estendida pode ser é uma extensão das formas de tocar que já são tradicionais. Um aumento da demanda técnica, por exemplo, ou uma conjunção de demandas técnicas que são comuns, mas que são colocadas em combinações infrequentes. Então, vou dar um exemplo aqui muito simples. Uma música, a Valsa de Eurídice, tocada num violão,
mas o violonista opta por utilizar uma técnica do polegar que não é usual. Vocês vão ver que ele passa o polegar na frente do espelho e vai usar o polegar também para acionar o espelho tocando as notas. Pode ser considerada técnica estendida. Bom, vocês viram então, né, ele acionando o espelho do instrumento para modular a altura das notas usando o polegar. É uma coisa muito simples, mas é uma coisa que a gente não costuma ver o violonista tocando. Então, é considerado um tipo de técnica estendida também. Agora a gente tem uma outra categoria de técnica, que é o seguinte, é quando eu pego um instrumento e vou utilizar esse instrumento, como isso está escrito aí, corpo sonoro total. Quer dizer, eu vou utilizar um instrumento para produzir sons independentemente do projeto original do instrumento. Por exemplo, quando eu faço um violão, normalmente eu penso em esticar umas cordas em cima de uma caixa de madeira para tocar as cordas. Mas eu tocar madeira. Agora está muito em voga tocar o violão como se ele fosse uma caixa acústica percussiva, né? Tipo um cajon. Mas todos os instrumentos dá para a gente fazer isso um pouco. Eu vou pedir para alguns exemplos aqui para vocês verem. A flauta, por favor. Ele vai tocar para nós um recurso chamado... eu esqueci o nome desse negócio, mas é só acionar as teclas da flauta produzindo um som percussivo. Se eu quiser, eu faço um sambinho ali, né? No saxofone, por exemplo, eu poderia executar um recurso que chama slap tongue. Ou posso, por exemplo, tirar uma parte do instrumento e usar ela de uma forma para a qual ela não foi planejada. Diz ele que toca o hino do galo, assim, quero ver. Tem que estudar. Ou acionar, por exemplo, só as teclas do instrumento, que eu estou usando o corpo do instrumento para fazer barulho, sem sequer soprar, como foi na flauta também. Obrigado. No piano, você pode demonstrar para nós, Alice? A gente tem alguns recursos, tem até uma peça famosa que chama, tradução do nome é reco-reco. Utiliza um efeito muito característico do piano, a Alice vai mostrar para nós ali. Quer dizer, eu estou usando o corpo do instrumento para produzir sons. A gente vai ver mais alguns exemplos disso daqui a pouco. Eu poderia, por exemplo, tocar dentro do piano. Também é uma técnica muito usual no repertório de música contemporânea. Obrigado, Alice. Enfim, utilizar um instrumento de formas criativas, inclusive aquelas que não foram planejadas, né? Posso também utilizar o próprio corpo do instrumentista como uma extensão do instrumento, seja através da voz, seja através do próprio corpo. Essa categoria aqui tem mais a ver com quando eu uso o corpo para estender a sonoridade do instrumento. Mas se eu pensar bem, pega um cara, por exemplo, igual o João Bosco da música popular, né? Quando ele está tocando e fazendo a ginga lá, e ele começa a fazer um tum-tic-tac, ele vai usando a voz para
casar aquilo ali com um instrumento e já utiliza um recurso que é muito comum na música popular, que é tocar as cordas abafadas e cria um ambiente percussivo com isso, que na música popular não sei se isso seria considerado uma técnica assim tão pouco usual. Mas se eu fizesse isso na música clássica já seria, só para ver como é que é uma coisa também contextual, como eu disse antes. Eu vou dar um exemplo aqui de uma peça do Hermeto Pascoal que chama Canon, em que ele vai usar um efeito de flauta que chama humming, que ele canta junto com a flauta. Todas as vidas deste mundo. Legal, né? Vocês viram que no início ele até começou a tocar um Stairway to Heaven ali, né? Em homenagem ao Led Zeppelin que eu pus antes. Bom, o próximo tipo de técnica estendida, de possibilidade instrumental não usual, seria um instrumento preparado. O que é isso? É quando eu faço alterações analógicas, quer dizer, físicas, intervenho fisicamente no instrumento, ou digitais, acrescento processamento através de computadores e equipamento de áudio. Vou colocar para vocês 2 exemplos bem legais disso aqui, da piano orquestra lá do Cláudio Dalsberg. Senhoras e senhores, com vocês, os integrantes do Piano Orquestra. Aqui embaixo do piano, nossa percussionista oficial, Jadina Zimmermann. Quer dizer, aqui ele está misturando com aquela categoria anterior, de usar o piano como um corpo sonoro total. Gisele Santana. Mais à frente vocês vão ver o piano preparado. Aí, dedais, piano, baquetas. Eles colocam vários objetos no piano e tocam o piano com dedais e baquetas. Piano, dedais, samba no pé, Cláudia Castelo Branco. Eu sou o Cláudio Dalsberg, diretor artístico do Piano Orquestra. E com vocês, em homenagem a Bezerra da Silva, o pagode do Piano Orquestra.
Legal, né? Quem começou muito com essa história de piano preparado foi o John Cage, né? Pelo menos quem popularizou isso foi um compositor, artista estadunidense, lá pelos meados da segunda metade do século XX. Bom, o último tipo de técnica estendida é um dos mais interessantes, na verdade. É quando os autores, né, que fizeram essa classificação colocam se a técnica sem o instrumento ou o instrumento sem a técnica. O que é isso? É uma desconstrução da relação entre um instrumento e o humano. E eu vou absorver dessa relação apenas a relação, vou tirar a relação e vou recontextualizar essa relação. Olha o que pode acontecer. Bom, esse aí é um dos nossos melhores violonistas clássicos, Pablo Marx, tocando uma viola de orquestra. Então, olha que situação interessante. É uma peça para viola de orquestra, mas que nenhum violista no mundo conseguiria tocar, porque ela precisa de técnica violonística, precisa de muita técnica violonística, porque isso aí é difícil igual o inferno. E o resultado é esse, quer dizer, olha o que o Arthur Campella, que é o compositor, pensou. Ele absorveu 150 anos de técnica de um instrumento, de toda uma tradição, tem uma evolução histórica embutida nisso aí, mais tempo se a gente quiser, 500 anos, e trouxe aquilo para um outro instrumento, que também tem a sua história, né? Tem a sua técnica, que induziu as modificações na sua construção, trazendo esse instrumento, e ele faz a junção, ou talvez o choque, dessas duas histórias, desses dois universos, e gera significados totalmente novos. Porque além do resultado sonoro, a gente tem o inusitado do acontecimento, um instrumento tocado de uma forma que a gente não espera, né? A gente acha que ele vai pegar o arco e vai tocar uma linda melodia, e ele faz esse troço aí. Então é muita coisa, faz uma transformação até conceitual que começa a extrapolar um pouco o próprio ambiente sonoro. Outros exemplos que eu tenho para dar para você, uma peça chamada Quantos Violonistas São Necessários para Desconstruir um Piano? Essa peça foi criada por um grupo de pesquisadores aqui da UFMG, do qual faço parte no ano passado, e era precisamente tocar um piano com técnica violonística. Fizemos inspirados nessa peça aí do Campella. O resultado musical que se obtém é um resultado que só pode ser obtido dessa forma. Um pianista não conseguiria tocar. Precisa ter as unhas grandes, por exemplo, né, entre outras coisas. E o último exemplo seria um instrumento chamado violão eólio, do Walter Smetak, que foi um compositor que viveu na Bahia há muito tempo e que projetava instrumentos. Ele projetou um violão, que o objetivo desse violão era você pendurar esse violão e deixar ele ser tocado pelo vento. Como é que fica a história da técnica, né? Leva a gente a pensar sobre um monte de coisa, questionar vários conceitos. Mas muito bem, o que a técnica estendida traz para nós, assim, em termos de vantagens, né? Por que a gente vai fazer isso? Por causa do potencial expressivo desse negócio. Primeiro, o impacto, né? A surpresa que causa, é interessante, cativa, e relacionado a isso o impacto cênico, né? Por exemplo, a gente acabou de ver uma peça que tem um impacto cênico forte, mas alguns desses recursos instrumentais, vocês vão ver daqui a pouco um arranjo de violão fingerstyle, vocês vão ver que é bastante impactante do ponto de vista cênico. Passa a gerar outros significados associados ao sonoro, mas que são visuais.
Um dos aspectos mais importantes, e que foi um grande motivador da história do desenvolvimento das técnicas estendidas, evidentemente, são os novos materiais. Porque, claro, eu começo a tocar um instrumento de formas diferentes, eu vou ter sons de natureza diferente. E, com isso, novas relações sonoras. Para dar o exemplo aqui do violão, que é o meu instrumento que eu conheço mais, a gente, né, todo mundo conhece o violão, sabe, a gente está acostumado a tocar o violão daquele jeito, né? Ou faz a base, ou faz a melodia, ou faz o solo, enfim. Mas tudo nota, né? Tocado no espelho. Quando eu começo a bater no violão e fazer sons de percussão, imitar uma sessão de percussão, uma bateria no violão, olha como é que eu estou expandindo. Eu já tinha as notas e as relações que eu posso criar entre essas notas. E a música era toda feita em cima da relação só das notas. Agora eu tenho um outro campo sonoro inteiro que é de sons percussivos. E eu tenho as relações entre esses sons percussivos, mas eu também tenho as relações entre o campo das notas, das alturas definidas, e dos sons percussivos. Então eu potencializo enormemente o meu potencial expressivo e eu agora sou capaz de pronunciar discursos musicais que expressam coisas que antes não eram possíveis de ser expressadas. Isso, é claro, que tem muito a ver com a evolução da própria linguagem musical. E um último aspecto que é muito interessante para os intérpretes, que é, como essas técnicas são relativamente novas, na verdade, elas são mais, digamos assim, relegadas a uma marginalidade um pouco artificial do que propriamente novas, porque muitas delas já têm mais de 70 anos que estão aí. Tem técnica que a gente considera mais ou menos pouco usual, que já é feita há mais de 300 anos. De toda forma, como elas têm uma relativa novidade, ou pelo menos causam essa sensação de novidade, elas são menos sistematizadas, às vezes não são descritas em detalhes nos manuais, o ensino disso aí é um pouco labiríntico e sem tantas convenções, e isso, se por um lado, né, tem todos os problemas que a gente imediatamente pode imaginar, e certamente rouba um pouco do controle musical das mãos do compositor, que dependendo da linha que ele trabalha, pode não ficar muito feliz com isso, mas alguns ficam. Mas isso para o intérprete é ótimo, porque aí o intérprete consegue maximizar o input criativo dele naquilo que ele está fazendo. Muito bem, essa foi a maior concentração de técnicas estendidas por segundo quadrado da história da música. Que legal, né? Isso aqui, como que faz? Aí que tá o negócio. Então era por isso, gente, que a gente faz isso. Basicamente porque é legal. A mesma razão pela qual a gente faz um monte de coisa. Mas, evidentemente, tudo na vida tem um preço. Quais são os preços? Qual que é o ônus disso aí? Bom, em primeiro lugar, para quem faz a música, você tem um monte de coisa nova para você aprender. Porque você vai tocar, às vezes, uma coisa que não existia até então, até você ser requisitado. Então, você tem que aprender a fazer. E muitas vezes não existe nenhuma forma de escrever isso.
Vocês vão ver essa questão do problema da notação, nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso. Você tem que aprender novas técnicas, mas você também tem que aprender novas linguagens, porque, como eu disse antes, quando eu tenho novos sons, eu tenho novas possibilidades de relação entre esses sons. Isso tudo enseja novas linguagens, novos discursos, novos tipos de conteúdo com os quais eu não estou acostumado. E eu preciso aprender a entender isso e a pronunciar isso. E talvez isso dê até mais trabalho do que aprender as técnicas, às vezes. Mas não é um problema só de quem faz a música, é um problema também de todos nós aqui que somos ouvintes, de quem escuta. Porque lidar com a novidade de forma geral sempre pode ser uma experiência problemática, embora ela seja frequentemente maravilhosa, mas isso nos coloca em situações de desconforto, nos atira em contextos com elementos que não nos são familiares e, portanto, que potencialmente nos geram dificuldade para lidar com eles. Então, uma coisa que eu gostaria de salientar aqui com vocês, principalmente para quem não tem vivência com isso, é que muitas vezes esse tipo de linguagem musical, instrumental, vai provocar na gente um estranhamento. E esse estranhamento, frequentemente, a gente reage mal a ele, como as novidades que acontecem, né, na nossa vida. Às vezes, até a gente aprender a entender melhor uma situação e ficar mais confortável ali, a nossa primeira reação é de endurecer e de reagir àquilo, né? Às vezes pode parecer até uma agressão. A gente fala assim, esse cara está zoando com a minha cara, né? A gente fica bravo. Tudo bem, faz parte da nossa reação enquanto humanos, mas não é isso não. A maior parte das pessoas que está fazendo isso está bem intencionada, só está querendo fazer uma coisa que é um pouco diferente. Então a gente precisa dar uma segunda chance e uma terceira chance, porque na verdade aprender uma coisa nova é bem mais difícil do que a gente gostaria que fosse. Às vezes a gente acha que é só ouvir e já sei, né? Ouvir uma música nova, já conheço. Não conheço. Vou ouvir a segunda vez, vou conhecer um pouco mais, vou ouvir uma terceira vez, já vou começar a fazer alguma ideia do que está acontecendo ali. Né? Quando eu ouvi umas 10 vezes, aí eu começo a entender melhor, principalmente quando é uma música não familiar. Mas vou compartilhar uma dificuldade com vocês aqui. Eu sempre preciso escutar qualquer música do Brahms umas 10 vezes. Eu nunca entendo, não sei o que acontece. Eu sempre acho ótimo. Depois que eu escuto 10 vezes, aí eu fico enlouquecido, acho uma maravilha, vou até analisar a partitura e tal, mas até eu conseguir entender o que ele está falando, sempre me parece muito ruim. Quer dizer, isso pode acontecer, inclusive, com música que a gente, né, a princípio, considera normal. Mas tentar ir além da superfície exige esse convívio também, né? E relacionado a tudo isso que eu falei em termos de dificuldade, tem a ausência dos padrões. Não tem padrão de execução, né, que é aquilo que, por um lado, gera liberdade para o intérprete se colocar, mas também, tudo bem, eu tenho uma partitura, eu preciso tocar isso aqui. Como é que toca isso? Não sei. Vou perguntar para quem? Ninguém toca. Como é que faz? Então, frequentemente, a técnica estendida está me jogando aí no mato sem cachorro. É difícil. A notação é um caos. E tudo isso traz desafios didáticos também, né, para aqueles que são professores de música e que têm que ensinar isso, essa ausência de sistematização, de manuais que sejam didáticos, tudo isso dificulta muito. Eu queria chamar a atenção, então, para o aspecto da notação, que é sempre um barato para você admirar, né, porque essas partituras são legais demais, exceto quando você tem que tocar. Aí você sente o peso da responsabilidade na hora, que a partitura toda preta, cheia de coisa, não sabe o que é. É o mesmo problema que nós estamos falando, é a novidade, né? Ou a novidade relativa, ou a aparência de novidade, que gera uma inconstância. A gente não tem padrões. Os mesmos recursos instrumentais, às vezes, são escritos de várias formas diferentes. O compositor não sabe decidir qual que ele usa, o intérprete pega, ele nunca sabe o que um símbolo quer dizer e o que não quer, e mesmo quando ele sabe, ele sempre vai ter que conferir, porque ele sabe que essas coisas dão problema, né? Eu queria mostrar para vocês aqui agora, então, e já resolvendo o enigma lá do início, de quais eram os instrumentos daquela música que a gente tocou, mostrar para vocês a partitura dessa peça. Mas não aparece aí, mas essa peça tem 7 páginas de instruções sobre como tocar a peça. E toda ela é escrita com símbolos não convencionais. E eu já estudei essa peça, depois de ler as 7 páginas, eu ainda não sabia como fazer aquilo. Você tem que ir testando e procurar uma gravação e
e cruzar os dedos e torcer para que em algum momento aconteça alguma coisa ali, porque realmente não é fácil. Só decodificar a partitura já dá um trabalhão. Então essa é a Telur para violão solo. Estou devendo vários bombons. Da outra vez o pessoal não adivinhou, vocês são muito bons. Eu acho que é porque o som estava ruim, aí o som da peça ficou misturado. É um violão só. É um violão só. Eu queria mostrar um vídeo da pessoa tocando, mas não vou conseguir fazer isso junto com a partitura. Então vamos ver só a partitura, que já é engraçado o suficiente.
Era isso, muito obrigado.